E com o avanço da Covid-19, o movimento para a redução salarial de agentes políticos ganha força. Em Brodowski, a Ordem dos Advogados do Brasil solicitou que Câmara e Prefeitura adotem a medida pelos próximos 3 meses. Nesse ofício, a Ordem dos Advogados do Brasil de Brodowski sugere que a administração municipal promova a redução de 50% nos salários do prefeito, vices, secretários e outros servidores que ocupam cargos comissionados. Serão 3 meses sem a metade do subsídio. Segundo a presidente da OAB, o período é suficiente para promover uma economia gigante na cidade que arrecada 100 milhões ao ano e gasta metade com a máquina pública. O que a gente quer deixar claro é que é uma proposta, uma sugestão, é facultativo, tá? A OAB está direcionando tudo no âmbito municipal. Nós temos enviados não só esse ofício para o prefeito, como nós já mandamos para várias secretarias, e nós estamos fazendo outros enfrentamentos conforme as pessoas carentes passam e procuram a OAB. O mesmo ofício foi encaminhado ao Legislativo. A OAB entende que o combate à Covid-19 depende de todos e que a soma de esforços não será em vão. O município não tinha respirador para atender a população de 30 mil habitantes. A compra foi feita às pressas. Faltam também EPIs para profissionais de saúde. Nós entendemos que é uma união de esforços, tá? Empresariado, executivo, legislativo e judiciário. A hora é de se enfrentar e ajudar a população que tem vulnerabilidade social. Aqui na Câmara, a intenção da medida é economizar quase R$100 mil nos próximos 3 meses, somente com a redução dos salários dos 11 vereadores. Mas a casa está resistente à proposta, já que muitos parlamentares dizem depender da remuneração para pagar as contas. Cada um recebe cerca de R$ 5.600 por mês. O presidente do Legislativo, Alifer Levi, não quis gravar entrevista, mas informou à produção do Jornal da Clube que a Câmara está fazendo o papel dela ao devolver dinheiro à Prefeitura anualmente. É bom deixar claro para a população, isso é importante todo mundo saber, que o vereador ele não recebe um salário, ele recebe um subsídio para poder se manter efetivamente no exercício do seu cargo. Nós estamos falando de um dinheiro público investido para um agente público. Então, eles, mais do que nunca, não é só a questão da redução percentual de 50% desse subsídio, mas nós estamos falando do que representa um político, do que representa um vereador, do simbolismo por trás disso. Um vereador tem que dar o exemplo, tem que manter o decoro e ele tem que ser o primeiro a sugerir, por exemplo, a economizar. O cientista político ainda enfatiza que é na hora do aperto que os agentes públicos têm a obrigação de colaborar e que essa é uma questão muito mais moral que fiscal. Eles têm que pensar muito bem nisso daí, porque querendo ou não, eles têm um papel perante a sociedade, é um papel de representatividade, eles respondem pelo povo, eles são exemplos para o povo, eles são simbolicamente aquilo que há de mais representativo no que tange ao agente público, né? Ximene Osório, de Brodowski, para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Brodowski não se manifestou até o fechamento desta edição. Agora ao vivo, Thaisa Pinheiro traz mais informações. Thaisa. Olha, André, na verdade, todo mundo espera que o poder público dê exemplo, ainda mais nessa época de dificuldade financeira. E para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu converso agora com o Isaac Barreto, que é analista político. Bom, Isaac, é realmente importante esse ato da OAB de Brodowski de sugerir redução na máquina pública neste momento de crise profunda. Boa tarde. Boa tarde, Thaís, André, a todos que nos assistem. Com certeza é importantíssimo porque o poder público tem que dar o exemplo e a gente está numa situação crítica, tanto do ponto de vista de saúde quanto econômico. Então, quanto maior a redução e o menor o gasto, vai ser importante para todas as cidades. E a gente vê que isso não está acontecendo de forma eficiente. E olha, enquanto a maioria dos prefeitos falam em isolamento total, são raros casos em que as cidades estruturam aí o que era necessário para a vida voltar ao normal. O peso desse combate está todo com a população? Sim, o isolamento ele é importantíssimo, a gente sabe que o vírus existe e ele é perigoso, mas a falta de perspectiva e a falta de planejamento para que volte e retome as atividades
normalmente das cidades, é preocupante. A gente vê que aqui o poder público na macro-região não tem planejamento algum. A gente está na hora da gente começar a se programar e entender quais são os desafios, porque o vírus vai continuar, a transmissão continua e a gente não pode ficar simplesmente dentro de casa achando que ficando em casa o vírus vai parar. Não, isso não vai acontecer. O vírus vai ficar entre nós. O que a gente tem que saber é lidar com a situação e ter um planejamento para a abertura dos estabelecimentos, distanciamento social. A gente precisa se organizar. É importante falar também, né, que é incontável o número de trabalhadores que estão ficando sem salário algum. Chega a ser absurdo precisar pedir para que os políticos reduzam gastos com o pessoal? Não, chega, porque está todo mundo fazendo um esforço, né? A gente sabe que tem vários trabalhadores autônomos que não estão recebendo e que não estão trabalhando. E o poder público não dá exemplo nenhum, quer dizer, o salário deles continua, né? Ontem foi dia 20, dia de vale, e o servidor público, os políticos, todo mundo recebe, e a população que trabalha e depende do trabalho. Então, a gente precisa que o poder público tenha mais sensibilidade nessa questão e que comece uma redução dos gastos públicos e principalmente dos gastos com funcionários, né? E lembrando também que a ocupação de leitos está abaixo do esperado, né? Está abaixo do esperado. A gente percebe que nossa capacidade aqui em Ribeirão Preto e na região, ela não está afetada. A gente tem outras regiões que estão, mas a gente ainda tem condição de uma abertura programada e não correr o risco das pessoas não terem atendimento médico. Obrigada, Isaac, mais uma vez pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Bom, e daqui a pouco a gente vai mostrar também que um químico brasileiro defende o uso da hidroxicloroquina em pacientes com a Covid-19. É com você, André. Obrigado, Thaís. Até já.